muito rico, texto interessantíssimo. Vamos ficar essa confissão de Pedro, tá? Vamos lá, Mateus 16, verso 13. Como já foi dito, a gente ainda não é ordenado, né? Mas nós estamos concluindo o seminário, vamos para a graduação, vamos pela vida acadêmica para frente. Vamos lá, né? Vamos estudar, vamos para estudar, né? Parar em ferrugem, né? Ainda mais a palavra do Senhor. E ainda vou morrer com esse desgosto, não, da gente. Vou morrer com desgosto que a gente não vai conseguir expor pela Escritura. Uma tristeza, né? Tanta riqueza que há na Escritura. Nós vamos morrer e vamos expor tudo que há nessa Escritura tão rica. Mas é uma tristeza que nos dá um sentido, de querer buscar o verdadeiro sentido dessa palavra, né? Vamos lá, Mateus 13. Senão a gente vai começar a chorar, né? Vamos lá, confissão de Pedro, interessante o texto, como já disse, preste atenção, porque aí todos os versos têm um sentido, um princípio, e vamos ficar neles. Vamos lá? Indo Jesus para o lado de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz ser o povo ser o filho do homem? E eles então responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas o Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Para do ponto, né? Diz já o doutor Emeneus que tem que começar com um ponto, né? Com um período, né? E terminar no ponto final. Não pode começar a ler um texto de vírgula e terminar ele com um ponto vírgula, né? Então vamos parar por aqui. Vamos parar por aqui. Fica ótimo. Que Deus abençoe a sua palavra. Irmãos, que episódio é esse? Jesus no noroeste de Jerusalém, né? Caminhando com os discípulos, e Jesus faz uma pergunta um tanto eficaz, né? Jesus aqui não está tendo crise de identidade, não. Fique calmo. Os psicólogos de plantão, os psiquiatras de plantão, né? Jesus não está tendo crise de identidade, não. Na verdade, a gente só se relaciona com uma pessoa a partir daquilo que lhe atribuímos. Por isso que Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? Amém? Alô? Vou fazer igual uma coisinha da denominação minha, fala assim: alô, né? Para o pessoal prestar atenção. Nós só relacionamos com Deus a partir daquilo que lhe atribuímos. E fala aí você: para quem é Deus para você? Se ele for juiz, cuidado, ele pode bater o martelo. Se ele for um Deus misericordioso, dê a mão à graça. Se ele for um Deus justo, cuidado com o seu pecado, tá? Mas ele é o Deus da graça, então vamos dar a mão de misericórdia nele. Então Jesus pergunta isso aos discípulos, e a primeira pergunta que o texto deixa para a gente é essa: como você se relaciona com Deus, assim será Deus para você. Jesus não estava tendo necessidade, queria apenas saber o que o povo estava pensando dele. É o milagreiro, né? E aí por isso a pergunta, e aí vamos para o texto de novo. Quem eles responderam? Uns dizem ser João Batista. Quem não lembra daquela pregação dura de Jesus? Aquela pregação dura de Jesus em Lucas, no Evangelho de Lucas, aquela pregação dura. Uns dizem que o Senhor é João Batista, que a sua mensagem é arrependei-vos. Alguns dizem que o Senhor é o próximo aí, não é o próximo? Elias. E o Senhor é um profeta. Tem gente que se relaciona com Jesus por aquilo que ele pode fazer. Tem gente que se relaciona com Jesus a partir daquilo que ele me faz bem. E aí a pergunta se aproxima mais um pouco para os discípulos. E aí é uma briga de cachorro grande, vamos dizer assim. Por quê? Se o povo tem a visão equivocada de Deus,
vão adorar a partir daquilo que lhe atribui. Um João Batista fala que o senhor tem mensagem dura, ninguém quer te ouvir. Outros falam que o senhor Elias é um profeta, e o profeta, quando vem, todo mundo baixa a cabeça. E outros dizem que o senhor é Jeremias. Jeremias, quem era Jeremias? Jeremias passou a ser um conquistado do nada, né? Lá naquele pequenininho, o menor da tribo, e de vez em quando foi um profeta de maneira exponencial, começou a ser um profeta no meio do povo. Alguns dizem que o senhor é Jeremias, que o senhor saiu também de uma origem humilde e passou a ser um profeta de Israel. Passou a ser um homem usado por Deus de Israel. E os judeus, que alguém diga, né, até hoje não acreditam em Jesus, estavam construindo um Messias ainda. Ele foi um profeta, um grande profeta. Aí Jesus então restringe a pergunta mais um pouquinho, para não ficar tão decepcionado assim, porque decepcionado já estava, porque o povo não o reconhecia como filho de Deus, reconheciam como João Batista, reconheciam como Jeremias e reconheciam como Elias, mas não como filho de Deus. Então Jesus fala o seguinte: eu tenho que perguntar, os camaradas estão junto comigo. E vocês, quem vocês acham que eu sou? Estilo sanguíneo de Pedro, né? Sanguíneo, primeiro da classe, né? Aquele cara que tem que responder logo: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E aí, irmão, essa declaração é uma coisa fantástica. Sabe por quê? Porque Jesus fala o seguinte depois: não foi carne e nem sangue que tu revelaram. Gente, cá para nós aqui, olha para cá. Feliz, ó. Feliz porque amanhã é sábado, a gente toma banho, tá? Feliz, hein? Feliz. Irmão, você só está aqui pelo sacrifício da cruz de Cristo. Você só está aqui pela revelação do Pai, na graça do Espírito Santo dentro de você. Não foi carne nem sangue que te revelaram. Você pode repetir minha frase de Pedro? Tu és Cristo, Filho. Isso é ação da graça, gente. Ver o Pai, o Filho, já é revelação do Pai mesmo. Mas vamos voltar à primeira pergunta: como você tem se relacionado com Deus? É assim que Deus é para você. Então nós precisamos reconhecer o quê? O Cristo. Voltarmos para a cruz, voltarmos para aquele sacrifício, voltarmos para a ressurreição de Cristo, que atesta a minha vida e me dá uma condição do Espírito Santo em mim. Gente, ontem eu preguei o texto de Romanos 5, de 6 a 11. Gente, eu fiquei tão animado, eu fui embora para o outro lado, fiquei tão animado, fui. Gente, Jesus não só fez o sacrifício na cruz, mas Ele justificou pelo seu sangue, 6 a 11. Ele reconciliou nós que éramos inimigos de Deus com amigos de Deus. Ele não só pela reconciliação deu sua vida, e a sua vida vive em nós. E aí agora para Ele no final, né? Ele é o objeto da reconciliação. Gente, dá uma glória a Deus, né? Você que é batista, né? Dá uma glória a Deus. Muito jovem. Não, glória a Deus. Você está aqui por ação única e monergética do Espírito Santo. Ele que veio e desceu a terra. Gente, é muito glória para Jesus mesmo, porque são 2010 anos e o poder da ressurreição Ele te alcança. Amém. É muito poder mesmo. É muito poder. Porque mediante a exposição da Escritura eu tenho o coração mexido por essa palavra. É muito poder. Muito poder. Talvez você tenha poder para curar alguma coisa, curar um enfermo. Gente, não há um milagre. E aí Jesus diz que bem-aventurados são os que não viram, creram. Então, por que ver no outro? Ver Jesus no outro. A característica de Jesus no outro. Pai,